Olá, bem-vindos ao programa Presença Espírita na Bíblia. Para você que não me conhece, vou me identificar. Meu nome é José Reis Chaves, eu estudei para padre redentorista. Redentorista quer dizer uma congregação dos redentoristas, como existem as congregações ou ordens dos salesianos, dos franciscanos, dos capuchinhos, dos jesuítas, etc. Então, eu estudei para padre da congregação redentorista. E esse programa, ele procura mostrar o espiritismo na Bíblia, porque muita gente pensa que o espiritismo é contra a Bíblia. Nós, espíritas, nós respeitamos muito os dogmas, mas porque eles são doutrinas discutidas ao longo da história, em outras palavras, são doutrinas polêmicas que só sobreviveram através da imposição pela força, porque quem não acreditasse num dogma lá na Idade Média morria na fogueira da Inquisição. Fogueira da Inquisição que não era só católica, não. Também os protestantes tiveram a sua, embora menor, mas tiveram também. Então, são doutrinas polêmicas, os dogmas, e nós, espíritas, não os seguimos. Seguimos a Bíblia. E como biblistas, no sentido de seguir a Bíblia, de estudar a Bíblia, nós podemos até dizer, sem fazer sectarismo, que nós somos os verdadeiros evangélicos, porque nós seguimos a Bíblia de fato. Nós não nos prendemos a rituais, que nós respeitamos, a cerimônias pomposas, a paramentos luxuosos, sofisticados, que nós respeitamos, mas nós, o que é que nós fazemos? Estudamos o Evangelho e, na medida do possível, nós procuramos pô-lo em prática em nossa vida cotidiana. Mas não temos nada contra os dogmas, só não os seguimos. Então, eu procuro mostrar nesse programa e outros trabalhos que eu faço, DVDs, palestras, rádio, televisão, colunas que eu escrevo para jornais como no jornal O Tempo de Belo Horizonte, revistas espíritas e não espíritas, jornais espíritas e não espíritas, eu escrevo mostrando essa linha filosófica minha de ser espírita com enfoque bíblico e teológico. Leia minha coluna no jornal O Tempo de Belo Horizonte, você que não é de Minas, entrando no site www.tempo.com.br e entre na seção dos colunistas. Você vai achar meu nome lá, José Reis Chaves, e poderá ler semanalmente essa coluna minha, que já tem 11 anos. E, por sinal, não aqui querendo ser vaidoso, mas é para despertar o interesse seu em lê-la, é que ela é a mais comentada do jornal, disparada. Entre lá nos comentários sobre ela, no final da matéria, e você vai ficar abismado com o grande número de comentários, inclusive de outros países. Mas vamos à nossa primeira pergunta de hoje. Como diferenciar o Jesus histórico do Jesus mítico? O Jesus mítico é aquele Jesus que criou um modelo de ser humano perfeito. Tão perfeito que ele foi chamado por São João de Logos. Logos, em grego, é o demiurgo da mitologia grega. Demiurgo. E o que é demiurgo na mitologia grega?
então, que nós poderíamos dizer mítica, é o intermediário entre Deus e os homens. E o que Jesus é para nós? Segundo São Paulo, 1 Timóteo 2, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós vamos ler lá esta frase paulina. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. São Paulo definindo Jesus Cristo para nós, intermediário entre Deus e os homens, e que Deus é um só, o Deus verdadeiro, e que João denominou de Logos, em grego, o demiurgo da mitologia. E João não ignorava esse significado. E o demiurgo é aquele que se coloca entre Deus e os homens. E o que é Jesus para nós? Também intermediário entre Deus e nós. Então, o Jesus mítico é uma coisa que virou uma história, vamos dizer, sem ele ser aqui histórico. Mas ele virou uma lenda, uma espécie, não é bem lenda, uma espécie de lenda e uma espécie de metáfora, uma espécie de mito. Porque atrás do mito existe sempre uma grande verdade. Pelé é um mito, nós dizemos. Atrás desse mito existe o Pelé, esse grande gênio do futebol mundial, e que se tornou um mito. Então, Jesus, ele é um mito para nós, até certo ponto. Por quê? Porque por trás dessa figura está uma grande realidade. Aquele ser enviado por Deus ao nosso mundo para trazer a boa nova, o Evangelho. E como existia o demiurgo na mitologia grega, Jesus, ele é o Logos, é um demiurgo, entre aspas, entre nós e o verdadeiro Deus. Então, esse é o Jesus mítico. É o Jesus que parece até certo ponto fantasioso, porque ele é baseado na fé. E muitas vezes essa fé não é raciocinada, porque eu posso ter fé em uma coisa não verdadeira, uma fé não raciocinada, uma fé duvidosa. Agora, uma fé raciocinada, uma fé de fato, ela se torna uma verdade. E, então, Jesus é o Jesus da fé, é o Jesus dos evangelhos. Os evangelhos não são científicos. Eles não são da história oficial, que é uma ciência. Jesus mítico é o Jesus da fé, é o Jesus dos evangelhos. É aquele Jesus em que os cristãos, e nós também, acreditamos como enviado do Pai, como nosso irmão maior, como nosso modelo, como a maior figura, mais perfeita, mais admirada que já houve em nosso mundo, e que por isso dividiu a história em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Esse Jesus, ele é mais o Jesus mítico. Ele
poderia ser chamado aí também de Jesus místico. Místico quer dizer da crença, em que há um envolvimento místico, espiritual, porque ele é o Jesus da fé. Mas, por falar em fé, eu gostaria de fazer uma distinção aqui. É que a palavra pistis, em grego, traduzida para o latim fides, da Vulgata Latina de São Jerônimo, a primeira tradução da Bíblia para o latim, que era a língua falada no Império Romano, essa palavra pistis em grego e fides em latim, ela significa, além de fé, ela significa também fidelidade. Fidelidade. E fidelidade, muitas vezes, é a palavra certa que nós deveríamos usar na tradução dos evangelhos. Quer dizer, não tanto aquele que crê, que tem fé em Jesus, mas aquele que tem fidelidade para com Jesus. Esse, sim, é que se salva. Porque crer por crer, ter fé, como se diz, até o diabo tem. Mas ser fiel a Jesus não é fácil. Mas nós vamos, infelizmente, chegando ao fim desse bloco e voltaremos em breve. Aguarde-nos.